que ocorre no Brasil. Uma curiosidade que, ao classificar essas organizações do narcotráfico como terroristas, faccionados de Comando Vermelho e PCC que forem presos nos Estados Unidos poderiam ser enviados para a prisão do Cecote, em El Salvador, que é destinada exclusivamente a terroristas, né? Então tem também essa característica curiosa do que uma eventual classificação de PCC e Comando Vermelho como terroristas poderia fazer. Então, nós poderíamos fazer um convênio, já que é um convênio internacional, com El Salvador, mandar aqui os faccionados para o Cecote lá em El Salvador. Você já pensou que beleza? Nem no Brasil esses criminosos ficarem, né, serem transferidos para um presídio de segurança máxima num país que está bem distante, onde ele nem sinal de celular daqui ele teria. E falando em El Salvador, não me lembro se da última vez que eu estive aqui eu já havia ido ou não, foi naquela época que eu estive em El Salvador, se não me engano, em abril ou maio, e lá é um exemplo que, infelizmente, Capelli, a mídia aqui no Brasil não divulga. Um exemplo de país que, num espaço de 3 anos, conseguiu reduzir os homicídios em 99%. Era o país mais perigoso e violento das Américas, e acho que do mundo, e hoje está junto com o Canadá como o mais seguro das Américas e um dos mais seguros do mundo. O que aconteceu lá? Construíram o Cecote, mudaram a lei, todo faccionado, toda organização criminosa foi equiparada a terrorista e todos estão presos. E qual que é a aprovação popular lá? Mais de 90% do presidente. E eu que sabia dessa situação, fiz questão de ir lá ver em loco. Conversei lá, nos 3 dias que eu estive, com mais de 50 pessoas, todas apoiando incondicionalmente essas ações do governo federal. E eu conversei com estudante, eu conversei com picolezeiro, que vende picolé na rua, conversei com o dono do barzinho lá dentro da comunidade, conversei com a dona de casa, conversei com a salgadeira vendendo salgado na rua. Todos falaram, a nossa vida mudou e para melhor. E um detalhe, uma estatística que demonstra isso. El Salvador, 6 milhões de habitantes. 300 mil voltaram nos últimos 2, 3 anos para poder morar lá novamente, porque já tinham desistido devido à violência. Um país que voltou a ter crescimento econômico, que o turismo está bombando, vi isso lá na hora que eu voltei, surfistas brasileiros falando, aqui a gente não acha hotel mais. Eu venho aqui há muitos anos e lotado o país em termos de turismo. Então dá para ver que existe coisa que funciona, mas parece que a mídia aqui no Brasil não gosta muito de mostrar aquilo que dá certo contra a criminalidade. Não sei se estão tirando vantagem também. Vai ser uma aposta sua nas eleições do ano que vem fazer um convênio com El Salvador para enviar faccionados de PCC e Comando Vermelho para o temido presídio do Cecote? Se não for possível isso, acho que nós tínhamos de construir pelo menos um Cecote no meio da floresta amazônica, você entendeu? Num lugar bem isolado e falar terrorista, membro de organização criminosa vai ficar aqui agora nesse Cecote brasileiro aqui, sem acesso a nada, totalmente isolado. Quais seriam as características desse presídio federal que o senhor propõe? Primeiro, isolado, né, somente com uma pista de pouso, né, e fortemente armado para qualquer outra aeronave que não autorizada que chegasse ali, não ter condição de descer, esse acesso somente aéreo e segurança máxima. E quem tentasse fugir, com certeza, não iria sobreviver na floresta. Vamos dizer que seria uma Alcatraz da selva, né, e não uma Alcatraz do mar ali, alguma coisa assim. Porque nós precisamos dar essa resposta. Nós precisamos mostrar que existe um lugar adequado para essas pessoas que matam 10, 20, 30, igual a gente mata barata. Para a gente encerrar o tema da segurança pública e passar para outras pautas também, um ponto que é inevitável a gente falar, governador, é o seguinte, que não basta só a polícia entrar com um fuzil e fazer operações como essa que fez no Rio de Janeiro. Tem que ter política pública dentro dessas comunidades. Quando teve as unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, no governo Sérgio Cabral, os bandidos foram expulsos desses morros, dessas favelas, só que não havia política pública
para as pessoas. E depois de um certo tempo, os bandidos voltaram, porque não é botar um container ali com a polícia militar que vai resolver a questão da criminalidade. Por que há tanta dificuldade do poder público? Aqui eu não falo de prefeitura, de governo estadual, de governo federal, eu falo do poder público como um todo, de ofertar serviços de qualidade para essas pessoas que precisam, estão nessas áreas mais pobres. Concordo totalmente. Lá no Rio de Janeiro, nós tivemos no passado uma experiência bem-sucedida que não teve continuidade. Em determinado momento, houve uma retração do Estado nas ações que estava fazendo lá. Quando eu falo Estado, município, Estado e governo federal. E o que nós precisamos é ter uma constância. O poder público no Brasil, Capelli, infelizmente, ele vai muito nas ondas eleitoreiras, né? Aquilo que é bom para a minha próxima eleição, eu vou fazer. Aquilo que é um projeto de Estado de longo prazo, se não for bom para mim, eu vou deixar aquilo lá morrer de inanição e vou partir para outra. Eu herdei um cemitério de obras inacabadas em Minas Gerais. O PT abandonou, acho que é porque antes foi o PSDB que havia começado essas obras, concluí todas. Então fica muito claro que não há essa preocupação com continuidade. E nós precisamos ter. E é um pacto que envolve municípios, que envolve também Estado e governo federal. E o que nós vimos agora lá no Rio de Janeiro foi o governo federal lavar as mãos. Eu não tenho nada a ver com isso aí e deixar o governador Cláudio Castro lá na mão. Se ele tivesse mandado, cedido blindados, algo que estava lá parado numa garagem, ele já teria dito, sinalizado: eu estou aqui do seu lado, governador. E isso inibe os criminosos. Então é necessário nós termos essa união e oferecer serviços bons nas comunidades. Boas creches, boas escolas, boa saúde. Isso é necessário para a população ver a presença do Estado. Porque senão, às vezes, é o criminoso que oferece e que fica sendo considerado o benfeitor.